Um participante da operação militar especial foi preso sob suspeita de estupro e ameaça de morte. Um morador da região de Krasnoyarsk, que retornou da operação militar especial, matou o pai por causa de ração para o gado. Na cidade de Soliletsk, na região de Orenburg, Yuri Gavrilov, um ex-integrante do Wagner que foi perdoado por participar da operação militar especial, estuprou uma menina de 11 anos. Na região de Perm, foi detido um ex-integrante do Wagner, já condenado anteriormente, que se revelou pedófilo e enviava fotos de seus órgãos genitais para uma menina de 12 anos. Perto de Volgogrado, um mobilizado é suspeito de estuprar uma aluna do 2º ano. Na Bashkiria, Oleg Mikhailov, ex-integrante do Wagner de 25 anos, ameaçando com uma faca, estuprou uma conhecida de 24 anos. Perto de Volgogrado, foi detido um participante da operação especial. Ele espancou até a morte um homem de 43 anos. Um estuprador que retornou da operação militar especial abusou de uma mulher na região de Volgogrado. Um combatente da companhia militar privada Wagner, com 3 medalhas, estrangulou uma moradora de Primory e queimou os restos junto com o carro. O homem que retornou da operação militar especial e que havia esquartejado uma jovem, cuja cabeça foi encontrada por crianças em um condomínio, Chitinka, matou novamente. O ex-combatente da Wagner está sendo procurado pelo estupro de uma menina de 13 anos. Na região de Novosibirsk, um integrante da Wagner atirou e matou um conhecido e foi colocado sob custódia. Um ex-presidiário que lutou nas fileiras da empresa militar privada Wagner foi detido sob suspeita de assassinato uma semana após seu retorno. Na Ossétia do Sul, um ex-combatente da empresa militar privada Wagner, recrutado de uma colônia penal, foi suspeito de assassinato. E então, por que você acha que, depois de tudo isso que foi mencionado, a Rússia deliberadamente liberta apenas os presidiários do cativeiro, enquanto deixa os soldados regulares ou mobilizados das forças armadas russas continuarem presos na Ucrânia? Sim, eu mesmo não acreditei no começo, mas é um fato. Artigo 222, 228... Centésimo décimo primeiro, centésimo sexagésimo segundo, centésimo quinto, centésimo quinquagésimo oitavo, centésimo quinto 228. Artigo centésimo quinto, centésimo quinto, centésimo quinquagésimo oitavo, centésimo quinquagésimo oitavo, centésimo décimo nono, 228, 228, 228, centésimo décimo primeiro, centésimo quinto, 228, 228, centésimo décimo primeiro, centésimo quinquagésimo oitavo, roubo, centésimo quinto, centésimo sexagésimo segundo, primeira parte, lesão corporal grave. Este foi um vídeo com prisioneiros de guerra que a Rússia solicitou para a troca, que ocorreu em 3 de janeiro de 2024. Só não pense que eu manipulei e cortei apenas os ex-presidiários. Eu tenho em mãos uma lista com os dados de todos que retornaram à Rússia em 3 de janeiro. E dos 248 pessoas que o Kremlin trouxe de volta, 180 são ex-presidiários que assinaram um contrato com a Federação Russa em troca de anistia. Eu mesmo não entendi de imediato qual era o interesse, mas depois me dei conta, falarei sobre isso mais tarde. Afinal, eu mostrei para vocês os guerreiros que foram para a troca só de um ônibus. Aqui está do segundo. Lesões corporais graves, lesões corporais graves. Matou um companheiro de bebida pelo assassinato, artigo 5º. Matou 2 delatores, roubo, furto pelo furto, artigo 158. Por roubo de telefone, posse de substâncias, tentativa de venda, ameaça à vida por assassinato. Quem foi morto? A noiva e a sogra. Sim, esses são todos heróis da operação militar especial, e a Rússia está trazendo eles de volta para casa. Só espero que eles não acabem sendo seus vizinhos, meus queridos amigos. Já para aqueles cidadãos russos que apoiam o assassinato de ucranianos, eu, pelo contrário, aconselharia a ceder por tempo indeterminado a esses valentes defensores da pátria a sua própria moradia. Porque ouvi dizer que quando você sai da prisão, no começo é difícil encontrar uma casa decente. Por isso acho que os verdadeiros patriotas simplesmente têm a obrigação de abrigar um herói. Pode arrumar um lugar para ele na cozinha ou no quarto das crianças. Artigo 158, terceiro, é roubo, assalto, roubo, tentativa de tráfico de drogas. Lesão corporal grave. Lesão corporal grave com resultado morte por negligência. Lesão corporal grave. 6 passagens, matou um conhecido, matou no trabalho, matou um companheiro de bebida, entrou bêbado em um apartamento e matou. Briga familiar por negligência, morte. Quem? A esposa. Eu não sei, talvez alguém duvide que todos esses heróis da Operação Militar Especial a Rússia decidiu tirar do cativeiro. Mas eu tenho todos os documentos com nome, sobrenome, patronímico e outros dados. Na verdade, a lista dos russos que foram para a troca foi publicada em acesso aberto pelo projeto Quero Viver. Depois vocês podem conferir. O próprio vídeo foi enviado para mim pelo jornalista Dmitry Karpenko, que gentilmente me permitiu, devido à sua extrema ocupação, publicá-lo primeiro. No seu canal, ele com certeza vai publicar a versão completa dos vídeos dos ônibus, onde os presos se apresentam, dizem o artigo, quanto tempo cumpriram e assim por diante.
Peço que vocês entrem no canal dele e agradeçam por mim. Vou deixar o link na descrição, caso alguém ainda não seja inscrito. Lá vocês vão se convencer de vez que, da lista que a Rússia pediu para a troca, 180 pessoas são criminosos, ou melhor, ex-criminosos. Afinal, agora eles são pessoas livres, já que estão na Rússia. Obrigado ao Ministério da Defesa e ao nosso presidente! Viva! 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 Sim, eles já estão sendo recebidos em casa, mas graças a Dmitry conseguimos conhecer essas pessoas maravilhosas mais de perto. Ouçam o homem antes da troca. Vassili Ivanovich, nascido em 26/05/1973. Terceira condenação, cumpriu 2 anos. Artigo 105, parte 30, tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Bem, pelo visto, ele vai chegar em breve e terminar o serviço. Afinal, deram uma segunda chance para Vassili Ivanovich. Aliás, é muito interessante saber quem exatamente deu essa segunda chance. Do lado russo, o vídeo do ônibus com os prisioneiros já libertados foi publicado pelo deputado da Duma Estatal do Rússia Unida, Shamsail Saraliev. É justamente ele quem tem, em parte, a responsabilidade de trazer os prisioneiros de volta. Mas, sem dúvida, não foi ele quem tomou sozinho a decisão de devolver principalmente os presos, pois essa política claramente foi elaborada no Kremlin. Mas outro fato é interessante. Como os deputados, o Ministério da Defesa e outros fazem propaganda em cima da troca, como recebem os parentes dos prisioneiros em seus gabinetes com iMacs americanos, nos vídeos aparecem familiares de mobilizados e contratados que foram capturados e prometem tirar seus rapazes de lá, mas depois acabam levando 180 presos comuns. Um enorme agradecimento pela ajuda em trazer de volta nossos rapazes, nossos defensores. Não, entenda, eu não estou dizendo que os presos não são pessoas, embora esses em particular, que foram matar ucranianos, realmente não são humanos. Estou falando de outra coisa, de como agora cada ação da Rússia, cada ação dos funcionários oficiais russos está impregnada de cinismo e vileza. Até mesmo numa questão cotidiana, à primeira vista, como a troca de prisioneiros, tipo, é melhor devolvermos os presos, é mais fácil lidar com eles. E para os parentes dos contratados e mobilizados que estão em cativeiro ucraniano desde fevereiro de 2022... Sim, existem esses casos, eles não são resgatados. Vamos dizer que eles simplesmente não tiveram sorte até agora. Aguardem as próximas trocas, sendo que Moscou está recusando essas próprias trocas. Afinal, se elas forem feitas regularmente, ficará claro o tamanho da rendição dos militares russos, e os russos não se rendem. Ou seja, agora eles tiraram as pessoas mais submissas, que não vão falar muito, e se falarem é fácil calá-las. E vão congelar as trocas de prisioneiros de novo, você vai ver. E a famosa, em círculos restritos de pessoas limitadas, Anastasia Kachevarova vai continuar supostamente ajudando os parentes dos prisioneiros, recolhendo pedidos deles e fingindo que essa questão a preocupa muito. Eu digo tudo isso na esperança de que esses próprios parentes dos prisioneiros me ouçam. Eles vão entender com quem estão lidando, e se não entenderem, posso também aconselhar que, em vez do marido ou filho que ainda está em cativeiro ucraniano, peguem como substituto um dos próximos heróis. 3 condenações, 5 condenações, 5 passagens pela prisão, 4 condenações, 3 condenações, segunda condenação, 2 condenações, 3 condenações. Causar lesão corporal grave com resultado letal, artigo 105, homicídio. Artigo 105, parte 2, homicídio. Artigo 105, homicídio. 105, parte 2, 105, homicídio. 105, segunda. 162, 105, primeira. Homicídio. 162, 105, primeira. Homicídio. Homicídio sob efeito de álcool, tentativa de homicídio. Artigo 105, parte 1ª, artigo 105. Cumprir pena, 1 ano e 2 meses. Cumprir pena pelo artigo 105, 1 ano e 2 meses. O artigo 105 é homicídio, caso alguém ainda não tenha entendido. Ou seja, a pessoa matou alguém, ficou 1 aninho preso, depois foi matar ucranianos e agora volta como homem livre para a sua terra natal. Exatamente livre, porque, de acordo com a legislação, para a maioria dos presidiários o contrato acabou e agora eles estão totalmente anistiados. É exatamente assim que funciona, mas você entende todo o horror dessa situação. Não basta que agora todos eles sejam soltos para casa para que continuem a desnazificação já dos seus próprios compatriotas. Afinal, depois de matar, roubar e estuprar civis ucranianos, eles têm uma grande experiência em desnazificação. Na verdade, eu dei uma olhada na lista. No total, todos eles ainda tinham que cumprir mais 1.200 anos de prisão.
Mas isso é só uma matemática curiosa, mas não é tão interessante quanto o fato de que a Rússia prefere tirar prisioneiros do cativeiro e não soldados contratados ou mobilizados, e há milhares deles em cativeiro ucraniano. Você pode comprovar isso simplesmente assistindo às entrevistas de Vladimir Zolkin e Dmitry Karpenko. E sim, posso supor que vão aparecer uns gênios com quociente de inteligência negativo que vão tentar defender Soroliev, o Ministério da Defesa e Putin, dizendo que provavelmente o lado russo nem sabia quem seria trazido para eles. Mas vocês simplesmente não fazem ideia de como esse trabalho é minucioso, demorado e complicado. E o que antecede a troca direta, na qual até estados estrangeiros estão envolvidos. Neste caso específico, os Emirados Árabes Unidos. Sim, até o Ministério da Defesa escreve sobre isso. Então cada pessoa que será incluída na troca é discutida separadamente. Por isso, mais uma vez, essa é uma política russa cuidadosamente planejada. Moscou faz questão de devolver especificamente ex-criminosos e eles mesmos elaboram as listas para a troca. Artigo 105, primeira parte, por assassinato. Artigo 105, segunda parte. Artigo 105, assassinato de uma pessoa. Pelo artigo 105, parte 2. Pelo artigo 105, assassinato sob efeito de álcool. Artigo 105, 3 condenações, condenado 2 vezes. 4 condenações, 4 passagens pela prisão. 4 condenações, segunda passagem, condenado 2 vezes. 3 passagens, 6 condenações, 7 passagens pela prisão. 7 passagens pela prisão, 7. Você consegue imaginar o que esses libertadores fizeram nos territórios ucranianos ocupados? Mas a canalice é ainda maior, porque ao trazer esses heróis de volta do cativeiro, o lado russo tentou apresentar tudo como mais uma vitória. A mídia russa começou a escrever que a Ucrânia devolveu 75 militares russos do cativeiro sem exigir ninguém em troca. Até mesmo Shari foi envolvido nessa desinformação. Anatoly começou a afirmar que Kiev devolveu à Rússia 75 pessoas que já havia prometido há muito tempo. Mas apenas uma hora depois, escreveu que houve mais uma troca. 173 por 173. Embora existam listas abertas pelas quais a Ucrânia devolveu 230 heróis ucranianos, elas são públicas, podem ser verificadas. E como é possível preparar outra troca em uma hora, se a aprovação leva semanas, se não meses? Mas para Moscou era extremamente importante mostrar que eles não estavam cedendo e que era Kiev quem estava fazendo concessões. E então, dizem eles, mais russos foram libertados do que ucranianos. Embora a troca de prisioneiros de guerra nem sempre possa ser equivalente, pois a questão fundamental é o valor do indivíduo. Ou seja, por um oficial, naturalmente, será preciso trocar por outro oficial ou então por vários soldados. Mas para o Kremlin, o mais importante é a imagem. É preciso convencer o cidadão comum de que Moscou mais uma vez impôs sua vontade a todos. E o fato de que ela levou os prisioneiros, enquanto oficiais russos ficam 8 meses em cativeiro ucraniano e ninguém vai buscá-los, isso é outra história. Hoje, 5 de janeiro de 2024, eu, Major Kamov Alexei Vyacheslavovich, nascido em 5 de novembro de 1978, fui capturado em 11 de maio de 2023. Estou no cativeiro há 239 dias. Mas, de qualquer forma, Kiev devolveu 230 pessoas, sargentos, oficiais e até mesmo defensores de Azovstal. Enquanto isso, a Rússia pediu principalmente prisioneiros. Mais uma vez, essa lista está disponível publicamente, pode ser verificada, mas quem na Rússia vai se ocupar disso? Anatoly Shari disse que 75 foram devolvidos sem troca. Então é isso mesmo, os russos realmente não abandonam os seus. O mais engraçado é que Shari, tentando continuar sendo um blogueiro pró-ucraniano, para provar suas palavras, citou o mesmo Shamsail Soroliev, digamos assim, uma fonte independente. Na verdade, depois disso, Anatoly se empolgou demais e até insinuou de forma velada que ele próprio teve participação na troca de prisioneiros de guerra, tanto de um lado quanto do outro. Tudo o que estava ao meu alcance, eu fiz para isso. Ou seja, eles voltaram tanto para lá quanto para cá. Lá foi uma história complicada, mas agora, graças a Deus, está tudo certo. De qualquer forma, não vou receber agradecimento de ninguém, nem de um lado nem do outro. Mas, internamente, as pessoas são muito gratas, tanto de um lado quanto do outro. Ou seja, o absurdo da situação é que do lado russo, todos tentam ganhar pontos políticos para si mesmos. E o deputado da Duma estatal, Soroliev, tentando apresentar a troca como uma vitória da Rússia, inventando que a Ucrânia recuperou muito menos militares do que a Rússia. Embora as listas estejam disponíveis publicamente, a troca foi de 230 por 248. Quem também está tentando ganhar fama é Anatoly Shari, que foi envolvido para cobrir na mídia a suposta troca desfavorável para a Ucrânia.
Embora o projeto Quero Viver tenha anunciado imediatamente que 18 russos foram realmente entregues sem troca, pois todos estavam gravemente feridos. Sim, na internet, poxa, até tem um vídeo onde o lado ucraniano coloca esses 18 em 5 ambulâncias. Direitos humanos, essas coisas, vai ser interessante ver se a Rússia fará um ato de misericórdia semelhante. E claro, quem também tentou conseguir sua dose de atenção da mídia foi Anastasia Kachevarova, que se preocupa tanto com cada soldado russo. E então entra um jornalista ucraniano chamado Karpenko e fica chocado ao ver que os ônibus estão cheios de presidiários. Maldita liberdade de expressão. Homicídio culposo, lesão corporal grave, saíram para matar, morte por negligência. Artigo 105, parte 1, lesão corporal grave resultando em morte. Condenado 2 vezes, 2 condenações, 4 passagens pela prisão, 5 condenações, artigo 105, parte 2, artigo 162, parte 3, artigo 158, parte 3. Pronto, não vou mais mostrar isso pra vocês, mas quero destacar que nessas compilações só apareceram os personagens mais engraçados. Presos pelo artigo 228 tráfico de drogas e por outros artigos eu praticamente não incluí. Se quiserem ver todos os personagens que foram para a troca, assistam ao vídeo do Dmitry no canal dele. Mas vamos ao mais importante. Por que a Rússia decidiu fazer a troca e por que ela precisava especificamente dos presos? Qual é o motivo dessa política que até mesmo os próprios prisioneiros notam? Os presos estão sendo levados para casa, enquanto os soldados regulares continuam presos. Talvez o motivo seja que aqueles que caem prisioneiros na Ucrânia não têm vergonha de falar sobre como foram tratados na linha de frente e sobre o retorno deles à Rússia, o que tem um efeito desmoralizante quando eles dão entrevistas para jornalistas ucranianos. Eu não consigo cavar. Pronto, as mãos dele estão cobertas de sangue, as pernas dele não aguentam mais, ele já está cavando há um dia inteiro. Ele simplesmente cava. Não consegue. Ele simplesmente o pega pelo peito. Jogaram ele de lado, continuamos trabalhando. Minha tentativa de recuar, fugir ou qualquer coisa assim era fuzilamento ali mesmo. Nós não somos ninguém, apenas alvos nos quais vão gastar munição. Quantos feridos graves? Cerca de 40, 45 feridos, 200, talvez mais. Resumindo, a companhia simplesmente não existe mais. Não foi apagada. Do grupo de 65 pessoas, restaram 23 aqui. Lá eles não levam os feridos graves. Dizem, se quiserem voltem sozinhos até o ponto de evacuação. Enfiaram no meio da floresta e façam o que quiserem. Ou seja, não é um gasto direcionado, mas sim às custas de vidas humanas. Aliás, o último a falar é Pavel Gugev. Ele foi libertado do cativeiro ucraniano ainda no verão. Eu publiquei a conversa dele com Dmitry Karpenko já depois que Gugev voltou para a Rússia. Essa conversa foi realmente franca. Um homem que passou metade da vida na prisão entendia claramente quem era seu verdadeiro inimigo. E será que devemos nos surpreender que depois dessa conversa, Gugev simplesmente desapareceu? Como descobri, o jornalista Dmitry Karpenko tentou estabelecer algum tipo de contato com ele, mas até hoje não há nenhuma informação sobre ele. E esse é mais um possível motivo pelo qual a Rússia prefere trazer de volta ex-presidiários do cativeiro, em vez de contratados ou mobilizados. É mais fácil calar um ex-presidiário. Diz que te obrigaram, diz que te pagaram. Eu disse isso de propósito para que lá em cima ouvissem, para que mudassem a atitude em relação aos ex-presidiários, e não só a eles, mas no geral. O que é isso? Você já sabe de antemão que tipo de pessoas você está empurrando para lá, para uma posição onde eles simplesmente não vão sobreviver. E tem um terceiro motivo. Surgiu uma tendência bastante ruim para o Kremlin, ou seja, o recrutamento contínuo pelo Legião da Liberdade e pelo corpo de voluntários russos de seus compatriotas que estão em cativeiro ucraniano. E, claro, em primeiro lugar, o desejo de começar a lutar pela liberdade da Ucrânia e da Rússia é manifestado principalmente pelos ex-prisioneiros. A razão é bastante simples, é o ressentimento contra o Estado pelo tratamento pior do que o dado ao gado. Na verdade, vocês entendem que nenhum motim de Prigozhin poderia ter acontecido sem a formação de certos sentimentos dentro da empresa militar privada. E até hoje, alguns ocupantes com grandes recursos de mídia continuam lamentando abertamente a morte de Evgeny Viktorovich. Claro, todos nós queremos acreditar em coisas boas. E eu também quero acreditar que Evgeny Viktorovich e Dmitry Valerievich estão vivos. Por isso, não é de se surpreender que, estando em cativeiro ucraniano e percebendo quem é o verdadeiro inimigo, os russos capturados expressem o desejo de mudar de lado para a Ucrânia e começar a lutar não por Putin, mas pela Rússia.
O que você tem de especial para que a gente te aceite e por que deveríamos fazer isso? Para começar, como já disse antes, eu tenho classificação em tiro esportivo. Não vou ter medo. Quando for preciso, não vou me assustar e vou fazer o que for necessário. Eu tenho experiência de combate, né? Isso foi em Vodianoi, já corri sob bombardeios de artilharia, fiz turnos de combate, conheço a tática de combate russa. Ou seja, está claro o que pode ser feito contra eles, porque os de madeira sempre vão fazer a mesma coisa. Vão sempre preencher aquele cartão de fogo inútil. Estou pronto para entrar imediatamente nas suas fileiras. Eu, em primeiro lugar, como russo, devo pelo menos de alguma forma compensar pelo que o meu país fez. Mas nós não respondemos à pergunta mais importante. Por que afinal a Rússia periodicamente concorda com a troca? Ainda mais porque ela não recupera os quadros mais valiosos e, na verdade, esse é o ponto mais importante deste vídeo. Afinal, a julgar pela decisão do Kremlin de realizar a troca, podemos concluir que o Kremlin cede à pressão pública. Sim, apesar de tudo. E a Rússia não pode ignorar completamente os pedidos dos familiares, a pressão das organizações internacionais e da comunidade internacional. Afinal, o mediador na última troca foram os Emirados Árabes Unidos. A Rússia é obrigada de tempos em tempos a fazer essas trocas para manter sua própria imagem. Afinal, nem mesmo o regime mais autoritário pode ignorar indefinidamente a tensão social, e é absolutamente tolo negar isso, ainda mais tolo é não tirar proveito disso. A linha direta de hoje com o presidente foi um tapa na cara das esposas e mães dos mobilizados. Somos centenas, somos milhares, e todas nós escrevemos. Escrevemos, fizemos perguntas, pedimos, imploramos para que nos ouvissem. Tudo o que pedimos é dor, é uma ferida aberta, na qual hoje vocês simplesmente cutucaram com um pau, remexeram, zombaram de nós. Essa surdez diante da nossa dor é realmente assustadora. A gente não se importa nem um pouco com os ovos de que falaram, nem com o desemprego. Porque existe uma grande tragédia. Os caras que estão há um ano, já faz mais de um ano na linha de frente, que já deixaram sua saúde lá na linha de frente. Eles não tiveram nenhuma rotação durante todo o ano. Sim, eu entendo que na sua coletiva de imprensa final, Putin nem sequer se dignou a responder às centenas de milhares de famílias dos mobilizados quando seus filhos, maridos e pais vão voltar para casa. Mas, na realidade, o fato de o presidente ignorar os apelos das mães e esposas dos mobilizados é justamente a melhor prova de que esses regimes têm medo de ações desse tipo. E, no momento, a oposição russa não trabalha com essas mulheres, ao contrário deste humilde servo. Mas eu não consigo fazer isso em grande escala. Sim, eu sei que as esposas e mães dos mobilizados não exigem o fim da guerra, mas apenas que seus homens sejam substituídos por outros canalhas que virão matar ucranianos. Mesmo assim, é necessário dar publicidade às suas reivindicações. Para grandes blogueiros que mostram o rosto, isso deve ser uma prioridade, pois o Kremlin já está se preparando para uma nova onda de mobilização. E uma coisa é se ela for realizada como parte de uma rotação, outra coisa é se o objetivo for criar novas grandes unidades militares. Além disso, a ampliação da campanha. Tragam meu marido de volta, eu não aguento mais. Isso é um sinal para o Kremlin de que a tensão social está aumentando e, como mostrei hoje, o Kremlin vai precisar reagir a esse aumento. Ou seja, essa campanha precisa de visibilidade na mídia e do apoio de todos os blogueiros da oposição. Está claro que, neste momento, a comunidade ZE está animada devido à ofensiva fracassada das forças de defesa da Ucrânia. E sim, agora, em toda a linha de frente, são justamente as forças russas que estão tentando avançar. No entanto, não se pode ignorar o fato de que essas ações do exército russo têm um custo extremamente alto em termos de recursos humanos e materiais. Ao mesmo tempo, o resultado, sejamos honestos, é bastante modesto, e a questão de quando o efeito moral do fracasso da contraofensiva ucraniana vai passar no exército russo é apenas uma questão de tempo. É exatamente por isso que o governo russo trata com tanta cautela as questões que podem influenciar a opinião pública. Por isso, mais uma vez, todos aqueles que têm algum recurso midiático simplesmente são obrigados a levantar, digamos assim, temas incômodos relacionados ao retorno dos mobilizados, pois isso traz resultados. E o caso da troca de prisioneiros é uma ótima ilustração de como exatamente a pressão da mídia funciona. Vocês entendem o papel que os jornalistas Vladimir Zolkin e Dmitry Karpenko desempenharam nessa questão, mostrando diariamente prisioneiros de guerra russos e oferecendo à Rússia a possibilidade de trocá-los por militares ucranianos. E então, no dia 3 de janeiro, todos nós vimos o resultado desse trabalho. O Kremlin foi literalmente forçado a concordar com a troca.
Claro, mesmo aqui as autoridades russas recorreram a artimanhas para minimizar as consequências dessa decisão para si mesmas e devolveram os cidadãos mais desprotegidos da Federação Russa. Mas o fato de que, ao retornarem para casa, eles possam começar a desnazificação dos próprios cidadãos já são custos que de forma alguma afetarão a popularidade de Vladimir Putin. Mas isso é só um comentário, por assim dizer. A primeira vez foi no ano 2000, bebemos juntos com meu genro. Ele começou a bater na minha irmã. Brigamos, não gostei. Peguei uma faca e o esfaqueei. Isso foi em 2017. Também estávamos bebendo, curando a ressaca. Com um amigo também teve algo que não gostei. Começamos a brigar. Fui, peguei um machado, entrei, cortei metade da cabeça dele. Me deram 11 anos de prisão. Já cumpri 4 anos e meio aqui. Um Estado moderno não pode reivindicar o papel de líder regional ou global sem ter um sistema ideológico próprio cuja base são crenças e princípios formados ao longo de pelo menos algumas décadas. A União Europeia é democracia, a China é desenvolvimento acelerado, os Estados Unidos da América são potência tecnológica, a Arábia Saudita é tradicionalismo. E a Rússia? O que aconteceu com a outrora poderosa potência militar? Suas tropas ficaram presas perto de Avdivka, o brilho das armas russas se apagou em ataques sem sentido em colunas. E o soldado russo, que até recentemente lutava contra o nazismo na Europa, virou um criminoso com 3 passagens pelo artigo 105. Sim, agora os etniks estão comemorando, pois a Ucrânia, tendo uma quantidade limitada de equipamentos, não conseguiu romper a linha de defesa dos russos. Só que para a derrota da Federação Russa, isso nem era necessário, pois a Rússia já perdeu, apesar de a Ucrânia, infelizmente, ainda não ter vencido essa guerra. Mas, de qualquer forma, aquela Rússia sobre a qual nos contavam já não existe mais. Em seu lugar, há um Estado criminoso. Na verdade, essa imagem nós já tínhamos percebido muito antes de 24 de fevereiro de 2022. Só que se antes essa imagem assustava, agora ela não provoca nada além de repulsa. Noite escura, só as balas assobiam pela estepe, só o vento uiva nos fios, as estrelas brilham fracamente. Noite escura? Querida, eu sei que você não está dormindo. Você está ao lado do berço da criança, em segredo. Você enxuga uma lágrima, tudo.